Bom dia a todos. Meu nome é Noelma Santos, sou pedagoga, professora. Atualmente trabalho na equipe gestora do Museu Interativo de Ciências e, a convite de Mariana Spell, vou apresentar esse evento. É com muita satisfação que, em nome da pesquisadora e organizadora deste evento, Mariana Spell, dou início ao workshop Desvendando o Desenvolvimento Sustentável nos Museus. Este workshop é realizado no âmbito do projeto Desvendando o Desenvolvimento Sustentável nos Museus, que é financiado pelo Fundo Municipal da Cultura, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Saliento que o conteúdo desse projeto é de responsabilidade exclusiva do autor e não representa a opinião dos membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal da Cultura ou da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Desvendando o desenvolvimento sustentável. Pergunto: qual é o objetivo pretendido? Este workshop, inserido dentro do projeto Desvendando o Desenvolvimento Sustentável nos Museus, financiado pelo Fundo Municipal da Cultura, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, projeto número 1739, SG 2022, visa contribuir para que, juntos, possamos encontrar esta resposta. Se fosse possível resumir em poucas palavras a complexidade desse tema, nós escolheríamos as palavras planeta, pessoas e prosperidade. Entender essa dinâmica não é uma tarefa fácil. Podemos comparar essa tarefa com uma longa caminhada, com balanços, tropeços e outros obstáculos. Entender as engrenagens da economia que precisam girar para garantir um mundo com mais oportunidades para milhões de pessoas. Buscar alternativas para fazer mais com menos. Olhar para o planeta como se ele fosse nossa casa comum, independente de onde estamos. E, nesta longa caminhada, não faltarão obstáculos e discursos pessimistas. Mas, nesse workshop, será possível conhecer como uma simples ação do nosso dia a dia poderá mudar a nossa história e garantir que as futuras gerações, filhos, netos e outros, possam ter recursos para usufruir de uma vida com qualidade e oportunidade. A proposta desse evento é comunicar o conceito do desenvolvimento sustentável e desvendar como os museus colaboram com essa nova ideia já nos dias de hoje. E assim, à sombra da árvore chorona, que está ao lado do CEF, todos são convidados para pensar em uma nova caminhada com um rumo definido, um futuro mais próspero para todos. Gostaria de saudar o público presente e também quem nos assiste online. Gostaria de destacar a presença da senhora Ângela Savastano, uma referência quando se pensa em museus em São José dos Campos. O palestrante, professor Dr. Edson Vieira Trajano, o doutorando William Retameiro, da UFSCar, Valéria Israel, da AFAC, Marcelo Cunha, do Ecomuseu, Edna Martelo, do Museu de Arte Sacra e Museu Municipal. Chamo a atenção pela relevante característica desse evento, que foi o de apresentar ao seu público este novo desafio, que é o desenvolvimento sustentável colocado em prática pela Agenda 2030 da ONU. Agradecemos novamente todos os participantes e desejamos que este evento possa trazer ao público em geral e especialistas de diversas áreas para perto do dia a dia dos museus.
A gravação deste workshop estará disponível na internet no canal YouTube @museus_ODS. Vamos agora a uma breve introdução sobre o tema. Atualmente, o termo desenvolvimento sustentável vem provocando um novo olhar para os impactos gerados pelas ações das pessoas e organizações na sociedade e em seu meio ambiente. No entanto, é importante compreender que, por trás desse termo, existe um conceito simples de entender e complexo de se aplicar. O desenvolvimento sustentável pode ser considerado como um roteiro que indica diretrizes para o desenvolvimento ordenado da sociedade. O conceito pode ser comparado a um conjunto de engrenagens que colocam em funcionamento uma máquina. O funcionamento dessas três engrenagens, pilar econômico, social e ambiental, em sintonia, proporcionam um desenvolvimento econômico que respeita e colabora com a sociedade e reconhece a escassez de bens materiais e preza pela preservação ambiental, para garantir a qualidade de vida para as futuras gerações. Os museus, na sua essência, colaboram com os pilares sociais e ambientais e econômicos. Exemplo da colaboração dos museus nos três pilares são: econômico, criação de empregos; social, contribui com o capital social; ambiental, programas educativos e de sensibilização para a preservação do meio ambiente. As ações exercidas pelos museus que contribuem para o desenvolvimento sustentável da sociedade que o rodeia são inúmeras e podem ser cada vez mais agregadas à sua rotina. No entanto, como definido na Agenda 2030 da ONU, estas ações exigem criatividade e colaboração da sociedade. Por isso, esse evento organizado no âmbito do projeto Desvendando o Desenvolvimento Sustentável nos Museus é de extrema importância, pois, além de divulgar os conceitos e diretrizes das ODS, ele também convida a comunidade para contribuir com a implantação desse novo paradigma em sua gestão. Nas próximas horas, convido a todos para conhecer como os museus poderão nos conduzir para um futuro com melhores oportunidades. O evento está organizado em 2 sessões. No período da manhã, teremos a palestra Desvendando o Desenvolvimento Sustentável, com o professor doutor Edson Vieira Trajano, que será seguida por uma mesa de debate. Logo depois, teremos a oportunidade de conhecer as ações dos museus de São José dos Campos, que colaboram com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Sociedade. No período da tarde, daremos continuidade às comunicações dos museus e, então, seguiremos com uma componente prática desse workshop, uma oficina e uma dinâmica. Ressalto que, após cada comunicação, será aberto um espaço de 5 minutos, dedicados para responder às perguntas e expor comentários do público. Um bom evento a todos. Lembrando que é possível ao público que está assistindo o evento online enviar perguntas pelo chat do YouTube. É importante salientar que todos os participantes que colaboraram com esse evento o fazem de forma voluntária. Seguiremos, então, com a palestra do professor Dr. Edson Vieira Trajano, que possui graduação em Ciências Econômicas, licenciado em História pela Universidade de Taubaté, mestrado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutorado em História da Economia pela USP. Atualmente, é professor assistente e doutor na Unital, na graduação e nos mestrados de Planejamento e Desenvolvimento Regional e mestrado profissional em Educação. Peço, por gentileza, professor Dr. Edson Trajano Vieira, dê início à sua comunicação. Funcionando? Ah, tá, agora sim. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui em São José dos Campos para discutir desenvolvimento sustentável. Eu agradeço aqui a idealizadora do projeto, Mariana. Obrigado, Mariana, pelo convite. Muito bom estar aqui participando desse evento.
Agradeço a oportunidade de rever alguns amigos aqui nesse evento para discutir essa temática. Destaco aqui na mesa meu ex-orientando de mestrado, William Retamiro, e da forma que cumprimento os demais. E no público, também, um ex-orientando de mestrado, Douglas Souza, aqui trabalha no Conselho Tutelar, em São José dos Campos, que fez uma bela dissertação sobre economia criativa e desenvolvimento em São José dos Campos. E, dessa forma, cumprimento todo o público a partir do Douglas. O assunto nosso de hoje, desenvolvimento sustentável, desvendando o desenvolvimento sustentável. Atualmente, eu sou professor, coordenador dos mestrados em desenvolvimento regional da Universidade de Taubaté. Nós temos 2 mestrados lá, o mestrado em gestão e desenvolvimento regional e o mestrado em planejamento e desenvolvimento regional. Tenho atuado nessa dinâmica de desenvolvimento regional já há pelo menos 20 anos, começando com a dissertação de mestrado, tese de doutorado e todos os artigos publicados a respeito do assunto. Agora, só tenho que acertar aqui o meu primeiro tema nosso aqui. Discutir crescimento e desenvolvimento. É muito comum, no noticiário, principalmente de sites, TVs, discutir a questão do desenvolvimento, mas fazendo uma confusão de desenvolvimento com crescimento econômico. Então, o que é uma cidade desenvolvida? O primeiro ponto sempre colocado, cidades desenvolvidas são as cidades ricas. E essas cidades ricas são cidades que passaram por um crescimento das atividades econômicas. Então, ou seja, o crescimento das atividades econômicas é quando temos uma variação no PIB. Quando o PIB cresce, cresce a renda, cresce a economia. E esse é um debate, principalmente na esfera política, que sempre acaba sendo priorizado. Então, o desafio é promover o crescimento das atividades econômicas. E, de uma certa forma, até a confusão entre esses termos de crescimento e desenvolvimento. Mas, para nós, o que é relevante sempre, nos projetos de economia solidária com Retamiro, nos projetos de economia criativa e desenvolvimento com Douglas e várias outras pesquisas, como as pesquisas feitas pela Mariana, o que é importante é buscar a qualidade de vida das pessoas. E como podemos avançar na busca por uma melhor qualidade de vida das pessoas. Ou seja, é importante sim que a cidade seja uma cidade rica, mas mais do que uma cidade rica, seja uma cidade desenvolvida. E uma cidade desenvolvida é aquela que oferece uma boa qualidade de vida aos seus moradores. Então, aí chegamos na ideia de desenvolvimento. Então, desenvolvimento é quando essa localidade oferece essa boa qualidade de vida das pessoas. E aí, podemos falar de produtividade, energia, saúde, equilíbrio, estilo de vida saudável, bem-estar, desenvolvimento pessoal, na busca da felicidade, inclusive com alguns indicadores já de felicidade. Mas, o que é qualidade de vida? Como medir a qualidade de vida? Toda vez que fazemos um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, que pleiteamos fomentos, seja público, seja privado, é necessário apresentar resultados desse projeto. E como eu vou apresentar resultado de qualidade de vida? O que é qualidade de vida? Qualidade de vida pode ser qualidade de vida boa a partir de um sujeito, que não é tão boa para o outro, aquilo não é qualidade de vida. Ganhar dinheiro, morar numa cidade X é qualidade de vida, ir à praia é qualidade de vida, para outro não. E assim vai. Mas, de um modo geral, é muito difícil medir qualidade de vida, porque é uma questão também subjetiva. Mas tem alguns indicadores que nos possibilita identificar essa ideia de qualidade de vida. Entre esses, um dos indicadores que começamos a discutir na década de 80, 90, a partir de um economista indiano, minha formação é toda ela de economia e historiador, mas
eu sou economista, muito mais do que historiador, até por conta da minha primeira graduação em economia. Então, voltando lá, de um economista indiano chamado Amartya Sen, que discutiu o quê? Caminhos para quantificar esse desenvolvimento. E esses primeiros caminhos para quantificar o desenvolvimento é IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Nesse IDH, então, vamos medir a questão da renda. Então, uma cidade rica, uma cidade que tem uma renda per capita mais elevada, ela está lá indicando uma possibilidade de desenvolvimento maior. Por exemplo, a nossa cidade aqui de São José dos Campos está entre as cidades que apresenta melhor renda per capita no Brasil, está entre essas cidades. Então, a renda é um dos indicadores para quantificar o processo de desenvolvimento. Renda, mas, quando falamos em renda per capita, ou seja, renda média, pode ser que uma cidade tenha uma renda per capita muito elevada, mas tem uma concentração de renda. Essa renda pode estar concentrada nas mãos de poucos, não é isso? Então, a renda não necessariamente vai resolver os nossos problemas todos de desenvolvimento, mas é um indicador importante quando analisamos esse indicador de desenvolvimento. Uma outra questão levantada pelo Amartya Sen é a questão da educação, fundamental. Não dá para pensar em desenvolvimento sem educação. E esse evento passa por essa questão da educação. A educação patrimonial, a educação em cultura. A educação é fundamental. Sem educação, não há desenvolvimento. Não é isso? Então, a educação é um ponto central. E aí dá para medir a frequência escolar, a evasão escolar, notas de escolas, notas, seja qual for a média de IDEB, um monte de coisas na área de educação. Longevidade, expectativa de vida. Uma cidade desenvolvida significa que as pessoas estão com condições de viver mais, com uma boa estrutura de saúde que possibilita uma vida mais longa. Só que a expectativa de vida não necessariamente é uma expectativa de desenvolvimento. O que eu quero? Que as pessoas tenham uma expectativa de vida maior, mas uma vida com qualidade. Pensando nisso, principalmente no processo de transição demográfica, como a brasileira, que tem tido um envelhecimento da população. Aumentamos bastante a expectativa de vida da população brasileira. E o desafio é que essa expectativa de vida seja acompanhada também por uma vida com qualidade, com lazer, com cultura, com desenvolvimento, e assim vai. Então, ou seja, o Amartya Sen, ele mesmo diz que não dá conta de explicar o desenvolvimento a partir do IDH, mas é um ponto de partida importante para discutir desenvolvimento. E aí, aqui, que é o foco central nosso. Então, a Agenda 2030, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, agora nós temos indicadores. Esses indicadores, então, possibilitam esse desenvolvimento sustentável. Toda vez que falamos de desenvolvimento sustentável, principalmente lá mais no passado, sempre lembrava no quê? Nas questões ambientais. Sustentável é ambiental. O que nós mostramos na Agenda 2030? Que o sustentável é muito mais do que o ambiental. O ambiental é fundamental. Ou seja, o econômico, social e ambiental continua sendo um tripé fundamental, mas podemos estabelecer metas. Então, até essa semana, trabalhando lá no mestrado, vamos abrir uma turma nova de mestrado, vamos fazer projetos de desenvolvimento, estabelecemos 8 projetos de desenvolvimento, mas eu preciso saber quais as metas do desenvolvimento, projeto específico lá para o Litoral Norte, quais são as metas específicas de desenvolvimento e aonde eu vou? ODSs. Ou seja, cada projeto tem meta para ser cumpridas a partir das metas estabelecidas pelos ODSs. Objetivo do Desenvolvimento
pensando aqui na ONU, discutindo essa questão do desenvolvimento, pensando no aspecto global. Ou seja, quando fazemos alguns projetos de desenvolvimento, algum projeto, algum trabalho nessa área, nós já temos agora uma meta, ou as metas a ser atingida. Então, eu parabenizo muito, até quando tive a oportunidade de conversar por telefone com a Mariana, quando ela me fez o convite, a ideia de ter metas baseadas na ODS a partir do projeto de museus. Ou seja, em todas as áreas, na cultura, na educação, na saúde, na política, de um modo geral, nós temos metas a ser cumpridas. E essas metas já estão estabelecidas. Ou seja, nós já temos aqui a receita. Então, a erradicação da pobreza, fundamental, fome. Não dá para pensar em um mundo no qual moramos, num país que tem uma das maiores produções agrícolas do mundo, o terceiro maior produtor agrícola do mundo, e gente passando fome. Então, tem problemas. Como podemos reduzir a fome? Então, aqui, mais uma aluna, Natália, aqui, o ano passado, né, Natália, nós tivemos no Projeto Rondon, lá no Vale do Jequitinhonha, e observamos grande carência alimentar da população do Vale do Jequitinhonha no Projeto Rondon. Ou seja, não é aceitável um país com uma grande produção agrícola e ter gente passando fome. Então, essa meta de combate à fome é uma meta constante. Boa saúde e bem-estar, fundamental, até alinhado ao IDH. Sem saúde, não há desenvolvimento. Principalmente em um país que está passando por um processo de transição demográfica, em que a demanda por saúde e a saúde com qualidade de vida é fundamental a uma população mais envelhecida, como nós passamos a nossa. Então, nós precisamos estar preparados para uma vida longa e uma vida saudável. Daí, recentemente, ainda continuamos passando, mas felizmente melhor, a pandemia que afetou todo mundo, com mais de 700 mil mortos no Brasil identificados. Qualidade na educação. Educação, eu lembro no passado, o grande desafio nosso era a frequência escolar, fazer com que as crianças frequentassem a escola, porque tem muita gente que não frequentou a escola. Por exemplo, meus pais são um exemplo disso, frequentaram 2 anos, no máximo, a escola lá fundamental. Era o grande desafio de frequentar a escola. Hoje, felizmente, nós temos uma educação mais universal, mas o que nós precisamos é melhorar a qualidade dessa educação. E melhorar a qualidade da educação, como eu tinha comentado com minha colega, representa visitar museus, participar das atividades culturais. Agora, por exemplo, nós temos um grande desafio da escola de tempo integral. Mas o que as crianças vão ficar, e os adolescentes vão ficar fazendo na escola o dia inteiro? Eu tenho que ter atividades para essas crianças o dia inteiro, e que não precisa e não deve ser só a aula de matemática, português, biologia. Precisa ser muito mais que isso. Então, educação de qualidade, um ponto importante. Igualdade entre gêneros, esse é um debate que avançou bastante no Brasil e no mundo, mas ainda tem limitações que precisamos avançar nesse debate. Não dá, como o Amartya Sen indiano diz no seu texto, lá na década de 80, não dá para pensar desenvolvimento na Índia, quando se tem 50% da população que não tem acesso aos direitos que os demais têm, então, que são as mulheres indianas. Então, pensar em desenvolvimento, eu preciso ter igualdade de gênero nessa discussão. Água limpa e saneamento. Há alguns anos, nós tivemos essa seca, que era uma questão lá do Nordeste, nós chegamos a ter essa seca aqui no estado de São Paulo, e nós sentimos a importância de ter água com qualidade e água com frequência nas torneiras, principalmente na região metropolitana de São Paulo, e aí a busca por água do Vale do Paraíba para outras regiões. Energia acessível e limpa, importante, emprego digno e crescimento econômico, só para acelerar um pouco aqui, senão eu vou ficar enroscado nesses indicadores. Então, redução das desigualdades, inovação e tecnologia, e eu paro aqui no 11, cidades e comunidades sustentáveis. Então, eu acho que o projeto, né, Mariana, dos museus,
está principalmente pautado nesse ODS 11. Todos os outros ODS são complementares, mas o ODS 11 é um dos ODS mais importantes nessa situação, cidades e comunidades sustentáveis nessa situação, e as parcerias em prol do desenvolvimento. E aí? Quando falamos em desenvolvimento e essa cidade sustentável, um dos temas que tem sido trabalhado é a questão da economia criativa e desenvolvimento. A criatividade é fundamental. Hoje, quando trabalhamos com as plataformas digitais aí, tem até um plágio oficial, X do PP, não sei das quantas, que já faz o texto pronto na internet, que é um plágio de outros trabalhos, não é isso? Porque alguém escreveu para que a internet copie de alguém. Então, ou seja, é um plágio que é feito isso. Então, o que nós temos a revolução 4.0 da indústria, e o que nós fazemos de diferencial, né? Entende-se como economia criativa o cenário contemporâneo derivado da convergência entre as áreas de cultura, de tecnologia e economia, em diversos segmentos, onde a criatividade é a matéria-prima na criação de produtos e serviços de valor agregado, no aspecto simbólico, atuando na geração de emprego e renda. Se tem uma matéria-prima que é exclusiva do ser humano, é a criatividade. Então, até tem internet das coisas, um monte de outras coisas, isso, mas alguém teve que criar isso. Então, essa criatividade humana tem que ter um espaço, um local apropriado para que ela nasça, cresça e transforme ideias em produtos e serviços. E produtos e serviços para atingir o desenvolvimento da sociedade. Não é produtos e serviços exclusivos para a questão financeira, é produtos e serviços para o desenvolvimento. Ana Carla Reis, que é uma das referências, que já esteve várias vezes aqui em São José dos Campos, já tive a oportunidade de acompanhar as palestras dela aqui, já tive a oportunidade de participar de algumas mesas com ela. Não é isso, Douglas? E aí, nessa economia criativa para o desenvolvimento. Então, a criatividade é fundamental para o desenvolvimento, e aí quais as dimensões que nós temos dessa criatividade para o desenvolvimento? Então, na área de consumo, publicidade, arquitetura, design e moda, na área de cultura, que é aquilo que nós estamos falando aqui agora, expressões culturais, artesanatos, folclore, gastronomia, patrimônios e artes, serviços culturais, museologia, que é nosso tema central, produção cultural, patrimônio histórico, música, edição, artes cênicas, mídias, tecnologia. Em 2017, o Douglas fez uma dissertação de mestrado sobre economia criativa e desenvolvimento em São José dos Campos. O que nós identificamos na cidade de São José dos Campos? Nessa área de tecnologia, São José dos Campos é uma das cidades mais desenvolvidas do país e apresenta excelentes indicadores. Isso é muito bom. Mas, lá em 2017, né, Douglas, o problema estava no verdinho aqui, né? Na questão da cultura. Então, encontramos bastante desafios, e quando levantamos os indicadores de desenvolvimento baseados na cultura, São José dos Campos ainda deixava a desejar. Mesmo com a grande riqueza produzida pelas atividades industriais, mas ainda não conseguia realizar os projetos do campo cultural comparado a outras cidades do mesmo porte. Então, ou seja, nós tínhamos, a partir do mapa da Firjan de economia criativa, um desempenho muito bom da criatividade ligado às tecnologias, mas não ligado à cultura. Então, e aí é interessante a Prefeitura de São José dos Campos, sempre preocupadas nesses investimentos em projetos como esse, para avançar o debate sobre desenvolvimento e cultura, ou seja, é um dos caminhos para esse desenvolvimento sustentável. Então, quando falamos de desenvolvimento, é guiado, em grande parte, pelos fatores de estilo de vida, com tolerância, diversidade, infraestrutura urbana e diversão. Landry é um dos grandes autores, Origem e Futuro das Cidades Criativas.
E a criatividade daqueles que vivem e trabalham nas cidades vai determinar o sucesso futuro dessa cidade. Então, infraestrutura urbana, principalmente ligado à questão cultural, e aqui, um parque como esse, nós estamos aqui, é um espaço fundamental que tem tido cada vez mais utilização, ele é fundamental para o desenvolvimento nessa situação, e é um local que possibilita a criatividade humana sempre presente aqui. Cidades criativas, ainda continuando nesse campo, a cidade criativa é o objeto de interesse da sociedade, da iniciativa privada, do poder público. Ela possibilita que haja uma integração de pilares de construção de equipamentos públicos, culturais, possibilitando que haja conexão da cidade com a sua história, com as suas raízes, com a cultura, com o povo e instituições. Ana Carla Reis, que já esteve aqui em São José dos Campos, fazendo palestra para nós. Ou seja, se queremos o desenvolvimento da cidade nessa perspectiva mais geral, para atender aqueles UDSs, sobretudo o ODS 11, nós precisamos pensar nesses investimentos. A raiz, a história da cidade a partir da sua cultura. E esse processo de desenvolvimento sustentável que nós estamos falando. As cidades criativas de um modo mais amplo e a economia criativa de um modo mais específico só serão mais inclusivas se forem realizados investimentos que capacite gerar um ambiente favorável à participação das classes mais desfavorecidas, na dinâmica de criatividade, na inclusão, de não requerer medidas assistencialistas, e sim de empreendedorismo, capacitação, pesquisa e infraestrutura. Então, é interessante nesses projetos, eu vi a programação aqui, tem várias atividades já pensadas nessa história. Nós precisamos pensar, a cidade desenvolvida é uma cidade inclusiva, e a cidade inclusiva, a inclusão se dá pelo campo da cultura. Então, acho que esse projeto está no caminho certo para atender, principalmente, a meta 11 da ODS. Pensando essa cidade desenvolvida, atendendo toda a população, e vamos ter oficinas específicas para discutir, por exemplo, o trabalho da Urban sobre a questão do lixo e várias outras atividades feitas, e principalmente trabalhando com o processo de inclusão e empreendedorismo. Quando levantamos os indicadores hoje no Brasil, não entrando no debate político partidário, mas nós temos um grande número de pessoas hoje que vivem, e é justo isso, de programas de transferência de renda, o que acaba sendo, algumas vezes, só uma política assistencialista. O que precisamos fazer é uma inclusão produtiva, e essa inclusão produtiva, educação e cultura, é o caminho para essa inclusão produtiva. Precisamos acelerar mais rápido, pensando nessa linha do empreendedorismo. Só para finalizar aqui o penúltimo slide, ainda da Ana Clara Reis, a cidade criativa e a cultura é objeto de interesse da sociedade, da iniciativa privada, do poder público, da integração dos demais pilares. A construção de equipamentos públicos culturais possibilita que haja uma conexão da cidade, esse eu já tinha colocado, com as suas raízes. E o museu como um espaço propício à criatividade. A criatividade é a estratégia de desenvolvimento sustentável. Então, ou seja, só podemos pensar em desenvolvimento sustentável a partir da criatividade. Por isso, eu coloquei aqui como destaque a ideia de cidades criativas. Ou seja, essas cidades criativas têm que estar propícias à criatividade. Nós sabemos que a criatividade é individual de cada sujeito, mas ele precisa trabalhar em um locus que possibilita que essa criatividade se transforme em produtos e serviços para o desenvolvimento, ou seja, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não dá para pensar em uma cidade rica com a população sem espaços para a cultura. Não dá para pensar em uma cidade rica sem ser uma cidade desenvolvida. A riqueza e desenvolvimento nem sempre andam juntos. É fundamental a riqueza para alcançar o desenvolvimento, mas só a riqueza não resolve o nosso problema.
Então, as estratégias de desenvolvimento passam por essa criatividade e por essa cidade mais criativa. E essa cidade mais criativa passa pela cultura. Passa pela tecnologia também, não há dúvida disso, como essa cidade é uma das referências nacionais no campo da criatividade, ligada à tecnologia, precisamos também que ela seja uma referência no campo da criatividade ligado à cultura. É isso, Mariana, por hora, e aí vamos para a nossa roda de conversa aqui. Obrigado. Agora temos um espaço de 5 minutos aberto para perguntas. Quem tiver perguntas, é só levantar a mão, que o microfone chega até você. Alguma pergunta? Professor, é uma excelente aula, parabéns pela apresentação. Eu gostaria de lembrar que a gente tem raras oportunidades de aprender com pessoas como ele. Então, façam perguntas, mesmo que seja uma pergunta inocente, porque nós estamos na web. Talvez Brasil, a cidade, São José, Jacareí, Taubaté, estejam nos vendo. E a sua pergunta pode tirar uma dúvida de uma pessoa que está lá num cantinho do mundo. Então, faça a pergunta, mesmo que seja uma pergunta simples. Ninguém arrisca? Ah, muito bem. Primeiramente, você diz o seu nome, de que cidade você é, e coloca a sua questão. Bom dia a todos, bom dia, professor. Meu nome é Marcilene, eu sou professora, sou aqui de São José dos Campos, e parabenizar pela palestra e questionar o seguinte: existe aqui em São José dos Campos, ou na nossa região, algum projeto de lei, algo concreto, em termos assim de uma publicidade para a comunidade em relação à reciclagem, à reutilização, né, dos produtos, porque a gente vive num mundo consumista, a juventude, todos, né, a todo momento tem um apelo aí para a gente consumir. E se há notícias de uma proposta, de um projeto de lei nesse sentido de conscientizar a população sobre a questão da reutilização e a reciclagem dos produtos? Obrigado, professora, pela pergunta. Eu tenho uma preocupação muito além da legislação. Eu desconheço, eu sei que tem várias legislações municipais em vários municípios aqui do Vale do Paraíba. Agora, pontualmente, dizer legislação A, legislação B, mas o grande desafio nosso, professora, e acho que é desafio nosso de professor também, né? É sempre esse o desafio, mas da sociedade como um todo, é fazer com que a lei pegue, né? Não a obrigatoriedade. Então, eventos como esse, e os eventos que trabalhamos no nosso dia a dia, eu sempre falo que eu sou hoje militante do desenvolvimento. Em todos os lugares que eu vou, tem uma fala que vai fazer sobre desenvolvimento. Você participa lá com nós desse evento? Vamos participar, sim. Então, o que nós precisamos fazer é despertar, de fato, essa conscientização da população e a ação da população. Porque nós sabemos que a legislação ela vai ser resultado também de uma cobrança da sociedade, de uma participação mais ativa da sociedade. O grande desafio hoje no mundo contemporâneo, nós já melhoramos muito, lembramos da nossa fase lá do ensino fundamental, ensino médio, né, professora, que era muito raro alguma discussão sobre a questão ambiental em sala de aula. Hoje, não só o ambiental, mas o desenvolvimento sustentável como um todo, está presente no dia a dia de sala de aula. Então, já foi um avanço.
Agora, o grande desafio nosso é fazer com que isso seja uma prática constante. E aí precisa ter uma estrutura, por exemplo, nas secretarias de educação, eu vejo um dos grandes problemas das escolas, principalmente ensino médio e ensino fundamental, é que nós temos muitas aulas dentro da sala de aula e poucas aulas fora da sala de aula. Então, uma melhor estrutura com transporte de aluno, possibilitando que os alunos participem de mais atividades de campo. Isso vai nos ajudar bastante em um trabalho eficiente de educação ambiental. E entender, é sempre aquela ideia, o ambiental versus o econômico. Quando discutimos da forma privada, individual, o econômico é problema nosso, e o ambiental é problema coletivo. Só que, muitas vezes, esse coletivo passa a ser de ninguém. E aí, qual o resultado? Ninguém cuida da questão ambiental, ou poucos são aqueles que vão fazer algumas ações ligadas às questões ambientais. Alguém mais gostaria de colocar uma questão? Bom dia. Professor, eu tenho, acho que uma resposta para a sua pergunta também com relação especificamente com a lei. Existe uma lei federal, que é a 12.305, que foi feita em 2010, que é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Ela dá essas diretrizes para a gente poder entender como que a gente faz a separação e o certo destino, e quem são os responsáveis, né? Então, como o professor falou, que existem pessoas que não se responsabilizam e colocam no coletivo essa questão da gestão, nessa política fala da responsabilidade compartilhada. Então, nós somos responsáveis pelo que geramos. Então, aí cada um tem o seu ator dentro desse ciclo. E aí, em São José dos Campos, existe o Programa Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. Ele já foi feito e ele também dá essas diretrizes dos atores e das características dos resíduos, né? E, recentemente, o plano diretor, ele também coloca aí a correta destinação como um ponto, assim, vamos dizer assim, são pontos sustentáveis dentro dessa política, né? Então, existem esses instrumentos legais que a gente consegue acessar para a gente poder ter aí um embasamento teórico sobre essa questão dos resíduos. E aí são todos os tipos de resíduo, e aí dentro das sessões a gente vai buscando, né, as informações. Muito obrigado pela resposta. Excelente. Temos mais alguma questão? A plateia precisa de se manifestar, porque senão fica aquela história, né? Nós falamos, ele fala, o colega engenheiro fala, e parece que todo mundo está alheio a esse grande desafio que é o desenvolvimento sustentável. Uma perguntinha qualquer? Bom dia. Eu vou direcionar essa pergunta ao engenheiro Marcelo, que essa pergunta foi feita pela Valdirene. Ela questiona se existe algum grupo em São José dos Campos trabalhando na agenda das alterações climáticas. Bom, existe, né? Existem vários grupos que trabalham com relação à alteração climática, mas a gente tem que pensar quais são as atividades que mitigam essa questão das alterações climáticas, né? Então, o próprio Ecomuseu faz esse processo, né? A gente vai explicar um pouco mais lá na frente, né, o que o Ecomuseu faz, mas ele trabalha com essa questão da valorização do patrimônio, tanto cultural quanto ambiental, dentro dos territórios. E aí, dentro dos territórios, tem rio, tem praça, tem árvore, né, tem pessoas que ficam ali, né, no território, cuidando desse território. E essa questão do preservar o meio ambiente é uma das atividades que são feitas para mitigar a alteração climática, né? E a gente tem que pensar também nessa questão do consumo, né? Então, existem várias empresas e atividades dentro do setor público, dentro do setor privado, que fazem atividades desmistificando essa questão do consumo excessivo, da gente pensar, né, de uma forma alternativa. Existem empresas que fazem compostagem, então, que é pegar o resíduo orgânico e transformar ele em adubo, e aí esse adubo volta para o sistema, que é um ciclo, né? Não é linear, ele é cíclico, e ele volta para esse local onde você tem uma recuperação ambiental,
Então, tem plantios de árvores, enfim, tem, sim, bastante gente fazendo, né? A gente tem instituições que fazem comida, né? Plantam comida e distribuem isso de forma orgânica dentro do município, seja para ele sobreviver vendendo, seja para ele fazer doações, enfim, atender a merenda escolar. Então, a gente tem, assim, diversas atividades dentro daqui, eu estou falando esfera municipal, São José dos Campos, mas, sim, existem vários atores dentro dessa questão da alteração das mudanças climáticas. Precisa, se ela quiser uma coisa mais específica, qual atividade ela vai querer, né, procurar para saber se existe ou não existe, né? Mas, sim, tem bastante gente fazendo. Então, obrigada, Marcelo. Tem uma segunda questão que foram duas pessoas que fizeram questões muito parecidas, que é como incentivar a sustentabilidade com as pessoas ao nosso redor. Porque muitas vezes nós vemos esses quadradinhos aí dos ODS e a gente não sabe muito bem como atuar nessa agenda, porque ela é muito também direcionada à administração pública. Quando nós falamos, é difícil a gente, as pessoas no dia a dia, olhar para essa agenda e falar o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, até mesmo as instituições privadas, o terceiro setor, não é tão fácil, ela é muito direcionada à administração pública, as metas, os indicadores. Então, como que nós, no dia a dia, podemos contribuir com essa agenda, William? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Mariana, parabéns pelo evento, importantíssimo esse evento, debater a questão dos museus e a questão da sustentabilidade. Bom, esse processo da gente como pensar no entorno, né? Quando a gente começa a perceber, falando sobre as dimensões da sustentabilidade, foi inclusive um trabalho que desenvolvi junto com o professor Trajano, né, de um artigo, que a gente entende que as dimensões da sustentabilidade, como o professor comentou aqui agora há pouco, não é somente a questão ambiental, mas é uma questão cultural, territorial, espacial, institucional. A gente começa a perceber como é que a gente vai pensar todo esse processo, né? Obviamente, demanda questões de ação do poder público, questões da sociedade e, principalmente, entender o processo do ciclo do território. Até quando aquele território aguenta, digamos assim, né? Um exemplo bem prático, assim, bem simples até que eu comento, às vezes, né? Vi no condomínio que eu morava. Quando a gente começou a colocar o processo de separação de reciclados, né? Sempre tinha aquele pessoal que não separava e jogava tudo junto no mesmo lugar. Daí, o que acontece? O cesto de lixo orgânico ficava lotado e o de lixo reciclável ficava vazio. Mas o que acontece? Daí, a coleta do lixo era a cada 2, 3 dias. Daí, ficava lotado, ficava com mau cheiro, ficava, né, chegava a encontrar animais lá, rasteiros, ratos, coisas do tipo. Até que a gente fez uma seguinte discussão, bem simples. Olha, tá vendo que é sustentar? Se você não quer pensar no sustentável em âmbito global, pensa pelo menos onde você mora, né? Se você não reciclar, você mesmo está deteriorando o seu espaço. Então, quando a gente começa a pensar essa questão de que tem a ver com a relação cultural também, né, passando cultural no sentido não somente do processo educacional, mas também de sustentabilidade, de valorização do entorno, uma coisa rápida que a gente coloca aqui é a questão do saber cultural para a sustentabilidade, por exemplo, quando a gente analisa alguns grupos de economia solidária, né, na cadeia produtiva, por exemplo, do algodão orgânico, no qual eles fazem o tingimento, né, dos tecidos, dos produtos, a partir da extração de folhas. Eles cozinham a folha, deixam a cor como se fazia antigamente, né, com algumas tintas, e coloca o tecido lá dentro. Ou seja, é o saber cultural, por intermédio do conhecimento ambiental, fazendo um processo produtivo e de forma sustentável. Então, é a gente conhecer o nosso espaço também e saber essa discussão para poder saber o que cabe aqui, o que não cabe e como a gente pode potencializar a nossa riqueza, né, de conhecimento e de fazer econômico também. Só complementando o William Retamiro, nós fizemos um artigo sobre a questão da produção orgânica, né, que foi publicado no artigo lá na Argentina, né, revista argentina com os parceiros de lá. Mas, mais do que isso, a gente tem que pensar no nosso padrão de consumo. Falamos muito sobre a questão do processo de produção sustentável e o processo de consumo sustentável. As pessoas estão dispostas a consumir produtos que tenham esse cuidado no processo de produção. Então, as empresas hoje têm feito bastante investimento, tem 3 letrinhas aqui, quando trabalhamos com indicadores, tem algumas letrinhas, ESG.
Então, a questão ambiental, econômica e de governança das empresas, esse é o propósito das empresas para ganharem competitividade em um mundo global. Ou seja, não dá para produzir de qualquer jeito, porque vai ter retaliação dos consumidores. Os consumidores alemães e japoneses têm já feito um processo seletivo muito maior na aquisição de seus produtos. É claro, com um padrão de renda muito maior do que o caso brasileiro, mas tem esse consumo mais seletivo dessa situação. E isso que nós precisamos avançar no Brasil, ou seja, esse padrão de consumo mais cuidadoso. Uma empresa não pode ganhar dinheiro por destruir o meio ambiente e os consumidores comprarem esse produto, que teoricamente mais barato, mas que tem uma externalidade negativa para todo o conjunto da sociedade. Então, o desafio está tanto no processo de produção, e algumas empresas já estão tomando esse cuidado, mas, principalmente, para nós, consumidores, na outra ponta, é fundamental. A empresa é movida pela maximização do lucro, mas, se a partir do momento que ela tem impacto ambiental negativo, qual o resultado disso? Ela não vai conseguir ter o seu lucro. Então, é importante nós, consumidores, ficarmos muito atentos a isso. Obrigada, professor. Bom, agora eu vou passar para a Edna. Fiz essa arte, coloquei os pilares ali, porque eu coloquei cada um correspondendo a um pilar do conceito do desenvolvimento sustentável. A Edna no social, porque ela faz um trabalho excelente no museu. A Valéria, porque faz um trabalho excelente no Sentina Aranha, que agrega parcerias para e obtém resultados ótimos. E o Marcelo, no ambiental, ele já demonstrou o motivo. E os dois economistas, para falar a relação da economia com o desenvolvimento sustentável, a importância desse olhar econômico. E eu passo gostaria de falar que a Edna colocasse os trabalhos que ela realiza, principalmente que eu achei muito interessante, que em poucos museus nós encontramos esse trabalho com aquelas crianças e jovens que estão sob custódia, né? E o museu tem esse olhar para esses adolescentes, né, de resgatá-los, de inseri-los no setor cultural, porque essas pessoas que estão em dificuldade, nós temos que pensar que as pessoas, quando elas estão numa situação de vulnerabilidade social, o museu, o setor cultural, a educação é a última coisa que chega a ela. E esses são os nossos mecanismos que nós temos para desenvolver a nossa sociedade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, Edna, sobre a experiência sua nesse trabalho. Bem, meu nome é Edna Martello, eu estou gestora dos museus de arte sacra e Museu Municipal de São José, trabalho na Fundação Cultural Cassiano Ricardo há 27 anos, né? E o Museu de Arte Sacra, ele acabou me oferecendo a oportunidade de uma criatividade através do reciclável. Como a Mariana colocou, a gente tem assim um carinho muito grande, recebe nas nossas oficinas os jovens da Fundação Casa, né, que geralmente vêm com um instrutor que os deixam ali por conta das oficinas que está acontecendo, e eles visitam o museu, né, tem a oportunidade, então, de que muito antes de tudo isso acontecer, num espaço de jardim, a gente não teria a oportunidade de oferecer essa visita para esses jovens. Também o trabalho feito com as próprias escolas, né? Nós temos temas mensais, trazendo para o museu as crianças para trabalharem numa oficina voltada justamente ao sustentável. Agora mesmo, no Dia das Mães, nós fizemos vários trabalhos de flores, de porta-trecos, a partir de rolos de papel higiênico, tudo certinho, a criança aprende. E temos também algumas mães que acabaram adquirindo esse trabalho artesanal para tentar levar alguma coisa de diferenciado para casa, né? Então, a gente tem, a minha equipe de estagiários hoje no museu, eles têm uma atividade plena
dentro das oficinas. Agora, também, para o mês de junho, já vou adiantar aqui um pouco, tá, meninos? Nós temos o Dia Mundial, né, do Meio Ambiente, dia 5, e já há 5 anos, apesar da pandemia, nós não paramos, a gente segue um projeto chamado Bomba de Semente, né? Essa bomba de semente a gente faz uma oficina com as crianças, que depois elas levam o produto dessa oficina para ser colocado, então, as arvorezinhas nos lugares escolhidos por elas. Bom, vou parar por aqui, porque senão vou contar todo o projeto dos meninos, Mariana. Enfim, pessoal, a gente tem as oficinas abertas todos os dias, né? De terça a sexta, de 9 até às 17 horas, e no sábado nós temos o projeto junto com o turismo, que é o projeto do Mercadão Vivo, onde a gente acolhe todos os artistas que fazem parte do nosso município, que estão aí na ativa de música, palhaçaria, enfim, várias apresentações, né, que são feitas no sábado. Enfim, eu peço para que vocês possam conhecer o Museu de Arte Sacra, fica ali do lado do mercado, e que também, logo, logo, a gente retoma o Museu Municipal, que também tem um diferencial muito grande dentro do educativo de museus. Tá? Bem, Mariana, eu te agradeço muitíssimo. Foi uma experiência muito incrível conhecer a Mariana, e eu acho que a gente vai levar isso para frente assim, de uma forma muito positiva, principalmente com as escolas. Obrigada, Mariana, pela oportunidade. Obrigada, Edna. Eu que agradeço pelo apoio e colaboração que os museus estão dando nesse projeto, né, que está em desenvolvimento, que está sendo apoiado pelo Fundo Municipal da Cultura, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura Municipal de São José dos Campos. E eu aproveito para convidar as pessoas que estão presentes para conhecer os estandes dos museus que estão ali no hall de entrada, que é uma oportunidade de depois ir visitar os museus sempre tem novidades. Agora, eu passo a palavra para a Valéria, porque a Valéria ela é gestora de Cultura e Educação da AFAC, que é a instituição que administra o Parque Vicentina Aranha. As pessoas que moram aqui em São José, ou que não são de São José e conhecem o parque, é um mimo da nossa cidade. É um parque lindo, está sendo muito bem administrado, as atividades são excelentes, nós temos variedades de atividades, e o que eu percebo, Valéria, é que vocês trabalham com bastante parceria. E eu queria que você falasse isso, porque para a gente atuar no desenvolvimento sustentável, a parceria é fundamental. Juntos, eu sempre coloco essa frase, juntos nós somos mais fortes. Uma instituição ela não consegue dar conta dos 17 ou 10 sozinha, ela sempre precisa de algum parceiro do lado, é preciso esse contato com as outras instituições, os museus com as escolas, os parques. Então, essa relação dos museus saírem dos seus muros, irem para outros lugares, irem para os parques, criar essa parceria dentro do município para ter esse link entre as atividades na cidade. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, Mariana, parabéns pela iniciativa. A gente que trabalha nessa área, né? Bom, meu nome é Valéria, eu sou joseense, apaixonada pela cidade, sempre trabalhei aqui, já recebi convites para trabalhar em outros locais, em outras cidades, mas eu acredito em São José e amo o que eu faço, né? Sempre tive a oportunidade de trabalhar em boas empresas, em bons projetos, que sempre colaboraram com o desenvolvimento da cidade. Não só o desenvolvimento econômico, como disse o professor, mas o desenvolvimento humano, a qualidade. Eu acredito muito na qualidade de vida. E eu acho que a gente só consegue ensinar as pessoas se a gente pratica isso. Então, não adianta nada a gente vir aqui falar sobre sustentabilidade, falar sobre a preservação, sobre o desenvolvimento, se a gente não pratica isso. Então, eu sou uma praticante. Eu, em casa, eu reciclo tudo, eu apoio iniciativas no trabalho, em todos os locais que eu trabalhei, mesmo muito antes da gente falar de ODS,
a gente sempre implementava alguma coisa. Lá vem a maluca da Valéria, colocando essas ideias malucas que ela traz para cá. Mas é muito bom ver que a maluquice da gente tem mais um monte de gente concordando, né? Então, isso é muito bom. E, há 2 anos, eu fui convidada a compor a equipe da AFAC, que é a entidade gestora do Parque Vicente Naranha. Lá a gente já encontrou uma equipe muito preparada, já existia um ótimo trabalho sendo realizado lá, e a responsabilidade dessa nova gestão era dar continuidade a um bom projeto que já acontecia lá. Eu confesso que o frio na barriga foi grande, porque a responsabilidade é muito grande. A gente está num parque urbano, num parque público urbano, que tem uma gestão privada, né, uma OS. É um parque público que tem essa gestão público-privada. A gente tem uma excelente parceria com a prefeitura, mas a gente também tem que andar com as próprias pernas. Então, a gente tem um contrato de gestão com a prefeitura, que supre algumas das necessidades do parque e da preservação do patrimônio, porque ele é tombado, tanto as edificações quanto o patrimônio arbóreo que se encontra lá. E a gente tem a responsabilidade de manter, realizar as atividades que a gente realiza lá, preservar e restaurar. Então, é uma responsabilidade muito grande. O ano passado passaram por lá mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas, e a gente oferece gratuitamente mais de 50 atividades por mês. Essas que a gente consegue colocar no nosso calendário, porque tem muitas outras que vão surgindo, e, como a Mariana disse, a gente não faz nada sozinho. Então, a gente trabalha, sim, com muita parceria. E, quando a gente entrou no parque, a gente enxergou ali a possibilidade de ser uma ferramenta de ampliar essa discussão da Agenda 2030, essa necessidade de usar aquele equipamento para que as pessoas tivessem acesso, de ampliar aí esse conhecimento. Então, a gente pegou toda a programação que já existia lá, porque muitas coisas que acontecem no parque, aliás, tudo que acontece lá, atende a alguma dessas metas. Então, o nosso papel foi colocar cada coisa na sua caixinha, no seu lugar. Os eixos, toda a programação foi dividida em eixos. Então, tem o eixo de sustentabilidade, qualidade de vida, infantil, tem o eixo de ciência, tecnologia, inovação, educação e cultura, memória, patrimônio, enfim. A gente encaixou tudo nesses eixos e cada um na sua caixinha aí para atender uma das metas das ODS. Quem pega hoje o nosso caderno de programação pode perceber que ele é todo colorido, porque cada um representa uma meta, cada um representa um eixo, que foi uma forma da gente ir comunicando para as pessoas e fazendo aí subjetivamente que as pessoas fossem identificando e entendendo o que estava acontecendo. Aí a gente criou um projeto chamado ODS, né? Diálogos ODS, onde a gente, a cada 2 meses, convida o poder público, a sociedade, iniciativas individuais, particulares, educação, para discutir algum tema do assunto e colocar isso à tona. Então, é uma provocação. E, quando foi falado aqui, né, a pergunta da professora, qual é a lei? Precisa ter lei? Precisa. Precisa estar organizado? Precisa. Mas cada um tem que fazer a sua parte. A gente não pode esperar só que as grandes instituições, só que o governo crie propósito, crie metas e tudo mais. A gente vive aqui. Falar disso é falar de sustentabilidade. Sustentabilidade é a preservação do nosso nome, da nossa espécie, da nossa história, dos nossos costumes. Então, isso a gente coloca em prática lá dentro do parque. A gente usa o parque para essas iniciativas. As parcerias, a gente não tem dinheiro para fazer tudo que a gente faz, né? Aliás, a gente tem uma cartola que a gente vai tirando ali algumas coisas, porque a gente realmente não tem dinheiro. Então, a gente trabalha com captação de recursos, a gente trabalha com patrocínio de empresas, patrocínio direto, que incentivam aí as nossas ações, e a gente trabalha com empresas que têm ideias criativas, que corroboram com o que a gente pratica e que realizam ali dentro do parque as suas ideias. Tem muita gente, a gente precisa alocar espaço, porque a gente precisa de recurso.
mas a gente filtra muito o que acontece ali. Tudo tem que ter um propósito, tudo tem que convergir com o nosso propósito. E, apesar da gente receber algumas propostas muito tentadoras, às vezes, né, de locação de espaço, se ela não conversa com o que a gente acredita, a gente fala não. E, às vezes, o povo fica meio bravo, mas a gente explica e a gente tenta seguir à risca ali o nosso propósito. Então, até estava trocando com o Marcelo aqui, né, que a gente precisa se juntar à Parque Vicentina com o Ecomuseu. A gente tem muitas possibilidades. A gente já começou a conversar uma vez, né, Maria? E a gente acabou não indo muito para frente. A gente já fez parceria com o Museu do Folclore, mas a gente precisa ampliar, aproveitar esse equipamento que a gente tem em mãos e usar essa responsabilidade para ampliar e levar cada vez mais esse conhecimento para a população. Esse é o nosso principal objetivo. Acho que é isso, né? Se deixar, eu fico falando. Obrigada, Valéria. Bom, eu vou fazer 2 comentários sobre essa fala, que é sobre a sistematização da aplicação das diretrizes, né, do desenvolvimento sustentável, porque muitas vezes as pessoas colocam, as instituições principalmente colocam, nós colaboramos com o DS2, mas será que aquela colaboração realmente ela está lá dentro dos indicadores da meta? Por exemplo, erradicar a fome. Nós recebemos doação de alimento. Erradicar a fome não é só receber doação de alimento, tem a ver com a segurança alimentar, a qualidade do solo, tem a ver com o que o professor falou, dar oportunidade para que as pessoas caminhem sozinhos, deixem de precisar de ajudas do governo, tal. Então, há necessidade dessa sistematização, porque senão vira só uma propaganda, né? A gente não atinge os objetivos realmente. Então, isso é muito importante que você faça. E o que eu percebo muitas vezes que eu vou no Vicentina Aranha, eu e o Sérgio, né? Nós vamos lá sempre, lá é um microcosmos, a gente vê de tudo lá. Chega meio-dia, é muito interessante, que está aquelas pessoas todas lá conversando, brincando, crianças, participando da feirinha, toca o sino da igreja, tem lá os católicos, tem lá os não católicos, e todo mundo ali convive de forma harmônica. Isso é muito interessante e é um ambiente muito agradável aqui em São José. Bom, agora eu vou fazer uma questão para o Marcelo. E vou seguir finalizando com o William, que é um assunto muito importante, que eu já falei aqui com ele, que eu gostaria que ele colocasse essa exposição, conhecimento que ele tem sobre o assunto. E o Marcelo, eu queria que você colocasse em números, Marcelo, o trabalho que vocês fazem no Ecomuseu, de compostagem, tal, de medir o impacto que o museu gera na sua operacionalização, porque o museu ele é uma instituição muito legal, cultural, gera muitos resultados positivos, mas ele também gera impacto negativo no meio ambiente. Qualquer instituição tem esse caráter, né, negativo. Então, como que vocês fazem para reduzir o impacto ambiental do museu, da operacionalização do museu? Deixa eu me apresentar. Aquela hora eu falei, não acabei não me apresentando, né? Então, eu sou Marcelo Cunha, sou engenheiro ambiental. E aí eu gosto de colocar que eu também sou composteiro e também sou agricultor urbano, né? Então, eu trabalho no Ecomuseu desde 2019. O Ecomuseu é um projeto do CECP, que é o Centro de Estudos da Cultura Popular. E o Ecomuseu é um projeto irmão do Museu do Folclore. Então, é a mesma instituição que toma conta desses 2 projetos, né? E o Ecomuseu, ele trabalha... A Maria vai falar bem mais sobre isso, né, no período da tarde, mas é bom dar uma introduzida, que o Ecomuseu ele trabalha com essa valorização dos patrimônios e dos saberes e fazeres no território. Então, as pessoas que estão no território, elas são valorizadas pelo que elas sabem, né, e o que elas fazem dentro desse território. E aí, todo o território tem área verde. Todo o território, né, seja um cantinho na sua casa que tenha um vaso com uma planta, seja uma praça ou um parque, né? O campus de São José foi o primeiro bairro que o Ecomuseu chegou, né, com essa proposta, em 2015, e a gente identificou assim, uma grande quantidade de pessoas que valorizam essa questão do plantar. E lá no campus São José tem um parque, que é o Parque Alambari, é um parque que foi
constituído desde 2008, para proteção, né, e também para o lazer das pessoas ali daquele bairro, né. Então é um rio muito importante, que é o rio que tem maior extensão dentro do município de São José, e ele vai direto para o Rio Paraíba. Então ele tem uma função muito importante, né, principalmente no abastecimento. A gente estava falando da questão da qualidade da água, né. Então é um rio que durante muito tempo abasteceu aquela população. E a região leste e sudeste do município de São José é uma região riquíssima em quantidade de água. Então a gente vai falar do rio Cambuí, do rio Cajuru, do rio Paranangaba, do rio Lambari. Então a gente tem aí, né, muitos rios passando pelo meio desses bairros, né, e as áreas verdes e as áreas de proteção. Então a gente identifica as pessoas que elas têm essa questão do cuidar, do plantar, né. Então a gente foi por rodas de conversa, né, que a grande ferramenta do Ecomuseu é o diálogo, é a conversa. Então a gente vai fazendo roda de conversa, conversando com as pessoas, entendendo quais são as demandas delas dentro daquele território. E a partir daí a gente propõe. Então a gente não chega com uma fórmula pronta, a gente vai construindo junto. Eu acho que é uma boa forma de começar as coisas e as coisas ficarem, que a gente falou, né, da questão também da fome, a pessoa tem essa condição de caminhar com as próprias pernas. Então se ela constrói junto, ela entende os valores das coisas, né, e ela acaba, né, adquirindo aquilo como para ela, e ela continua, né? Porque assim, a gente fala que o Ecomuseu não vai ficar para sempre nos territórios, né? Uma hora, né, pode ser que ele desapareça. E como que a gente vai empoderar aquela comunidade para ela continuar fazendo o que ela está fazendo? Então a gente trabalha muito nessa perspectiva. E então, a partir de rodas de conversa, a gente identificou pessoas querendo plantar dentro dessa área de parque, que era uma área de APP, área de preservação permanente, que é a mata ciliar do rio Alambari. Então, ele é parque ainda, mas não era uma área cercada com a cerca de metal, né? Mas continua sendo parque. E aí a própria comunidade já queria plantar, mas não teria a possibilidade de plantar apenas horta. Porque como é uma mata ciliar, precisa da recomposição florestal, precisa de árvore. Então, aí dá para fazer como? Plantar árvore e plantar horta. Dá para fazer os dois. Isso se chama sistema agroflorestal. Existe um sistema que trabalha com isso, né? E aí, com o apoio da prefeitura, na época era CEMEA, não era CEURPS, ainda era CEMEA, a gente conseguiu as mudas e, de pouquinho em pouquinho, né, a própria comunidade foi plantando as suas hortaliças e também as árvores para poder fazer a recomposição. Enfim, aí isso foi numa tocada. Em 2019, a gente fez o plantio de 450 mudas nesse espaço. A gente chegou e pausou, né, porque o projeto ele também caminha com pausas e renovações, né? E aí, quando a gente voltou, a gente plantou 800 mudas. Então, a gente acabou de plantar, em novembro do ano passado, 800 mudas, isso planejado, além daquelas mudas que a gente já tinha plantado, espalhadas no território, né? Então, a partir daí, né, desse reflorestamento, a gente entende que existem funções ecossistêmicas das árvores. E as árvores, por fazerem fotossíntese, elas conseguem capturar o CO2, né? Então, a gente está falando de bem-estar. Fazer floresta em meio urbano, e é por causa do frio também, que você estava sentindo hoje de manhã, as árvores têm essa função de umidificar o ambiente e também de sequestrar. Eu não gosto da palavra sequestrar, porque eu acho que ela é muito forte, né? Mas de absorver, de remover da atmosfera esse CO2, que é um dos gases do efeito estufa. Então, eu vou pegar aqui um número, que eu não vou conseguir lembrar, tanto número na minha cabeça. Então, foram 10,2 toneladas de CO2 removidas da atmosfera de 2015 até 2022. Eu ainda não fiz o cálculo de 2023, mas eu vou fazer esse cálculo. Então, é pouco, mas é significativo, né, se a gente for pensar a quantidade de poluição que a gente tem. E aí os próprios moradores, dentro daquele espaço onde já está acontecendo esse reflorestamento, eles trazem essa percepção da melhoria ambiental daquele local, né? Então eles já não conseguem mais ouvir o barulho da avenida, que era muito alto, as grandes tempestades não estão caindo com tanta frequência, lá tem um desvio. Essa questão da qualidade do ar, né? Então está mais fresco, né? Naquela época de calor muito forte, está mais fresco. Além de outras questões com relação à alimentação, que mudou. Então eles conseguem
colher coisas ali na frente da casa deles. Tem essa questão da convivência comunitária. Então, é uma outra coisa que é muito importante dentro desses espaços urbanos, porque hoje a gente definiu as casas como caixas, você trabalha o dia inteiro, volta, fica preso dentro da sua caixa e não conversa com o seu vizinho. Então, quando a gente tem áreas verdes, produtivas, você estimula a convivência comunitária. Então, a gente começa a ter as relações e as pessoas começam de novo, a fazer rodas de conversa, a conversar. Enfim, a gente leva para esse lugar. E então tem esse ganho, né? E um outro ganho que foi muito interessante, e aí eu já vou amarrar com essa questão da compostagem, é que a gente identificou, porque o Campo São José é um bairro muito interessante. Lá a gente tem o Parque Alambari e a gente tem os dutos da Transpetro que levam, né, e trazem o refino do óleo, da gasolina para a Revap. E nessa área, tem uma área que é uma área que passa o duto, então não tem como construir casas ali em cima. E você tem um recuo, onde seria calçada, na frente da casa das pessoas. E, naturalmente, as pessoas entendem que aquele espaço verde ocioso, né, pode ser um espaço de cultivo de plantio. Então, a gente identificou um cinturão verde em volta do Parque Alambari. Então, a gente tem a florestinha, antes fazendinha, agora florestinha, que é essa área do parque que foi reflorestado. E aí, em volta dele, a gente identifica 35 iniciativas de hortas, né? Tem espaços ainda que ainda podem ser hortas, mas 35 iniciativas de horta acontecendo no entorno, né, então, daquele parque. Então, é muito interessante. E, a partir disso, a gente também começou a fomentar tecnologias para que as pessoas consigam melhorar a qualidade daquele solo. E a compostagem foi uma delas. Então, a florestinha, né, Eliana, Sênia e Zefa, que são as pessoas que atuam hoje, né, naquele espaço, eles começaram a desenvolver um sistema de compostagem, coletando dos vizinhos, através dos baldinhos, e esses baldinhos voltavam para eles colocavam um baldinho, né, nesse espaço de compostagem e devolviam vazio para essas pessoas. E aí fez essa gestão e eles conseguiram compostar uma quantidade bem grande, né, de resíduo orgânico e recuperar uma área que estava com uma dificuldade de crescimento arbóreo por causa da qualidade do solo através da compostagem. Então, a compostagem ela serviu em 3, né, ferramentas, né? A melhoria da qualidade do solo e uma recomposição florestal, essa questão de ter uma boa gestão desse resíduo orgânico, e uma outra questão foi essa questão da convivência, e até poderia ser um negócio, né? Os economistas aqui que estão aqui poderiam pensar que seria um negócio, né? Então, eles poderiam abrir esse caminho, né? E isso dentro do contexto do Campo São José. No bairro Vista Verde, a gente também atua, e aí foi um processo bem interessante, que a compostagem veio muito forte, né, nas rodas de conversa, que a gente promove toda segunda-feira à noite. E aí é como se fosse assim, assoprar na brasa e pegou um fogo, né, que a gente teve até que jogar um pouco de água, senão esse fogo a gente não ia dar conta. Foi muito interessante essa questão da compostagem, da gente colocar à disposição a equipe do Ecomuseu, né, para poder criar esse espaço de compostagem. E a gente criou um espaço junto com as pessoas de espaço de compostagem comunitária. Então, as pessoas elas separam na casa dela nos baldinhos e toda quinta-feira de manhã a gente faz esse processo de levar para os cilindros das composteiras e fazer o processo de compostagem. E aí tem um número que a gente compostou 6,8 toneladas de resíduo orgânico de 2019 a 2020. Agora não fiz o de 2023, agora como a gente está, mas foi até o começo de 2023. A gente faz relatórios quadrimestrais. Então, esse está chegando, né, e aí vai ser feito o relatório final. Então, 6,8 toneladas que não foram para o aterro sanitário. Se não vai para o aterro sanitário, não tem compactação. Então, não tem decomposição anaeróbia. E aí não libera metano, que é 40 vezes mais poluente que o CO2. Então, a gente deixou de evitar, na atmosfera, 4,7 toneladas de CO2 por fazer compostagem. Então, a gente está aí com... você falou das pegadas, né? Então, o ser humano nasceu já causando problema, né? Então, a gente tem consumo, a gente faz... Enfim, a gente tem que ter essa noção. E aí, a gente precisa entender quais são as atividades que a gente precisa desenvolver para que não prejudique tanto, né? Que a gente caminhe com a natureza, né? Junto com ela, e não contra ela, né? Porque se for contra ela, a gente vai ver vários problemas aí que a gente já viu que pode acontecer.
Então, isso é um pouco, né, dessa questão da valorização do patrimônio ambiental, né, que o Ecomuseu atua em 17 bairros, então são 17 bairros que a gente vai falando, conversando e vendo quais são as questões. Tem a questão também muito forte que está vindo agora, que é o Calitrix aurita, né, que é o sagui da Serra Escuro. A gente descobriu é ótimo, né, ele já estava lá há um tempo, mas enfim, a gente descobriu que ele mora naquela mata do Campo São José, e aí, por causa do reflorestamento, ele está melhorando a qualidade. E o sagui, ele é o 25º primata com maior risco de extinção no Brasil, né? Acho que é no Brasil ou no mundo, mas acho que é no Brasil. Então, ele tem mais um patrimônio, né? Além dos rios, além das matas, a gente também tem os animais, né? A fauna, que é tão importante. E esse sagui, ele tem uma função especial dentro do ecossistema, né? Onde ele regula várias questões, né? Então, é um pouco dessa questão que o Ecomuseu trabalha, né? Além das atividades em escola, além dessa questão da educação ambiental que a gente leva, oficinas, mutirões, enfim. Aproveitando, quinta-feira, amanhã tem mutirão na Florestinha, para quem quiser comparecer. A gente vai plantar mandioca, rama de batata doce, nesse plantio das 800 mudas. E sábado de manhã a gente tem mutirão nas hortas da Rua Isabel Nunes, que fazem parte do Cinturão Verde. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Bom, esse é um exemplo do poder que os museus têm, né, na sociedade. Ele consegue, e a importância dele sair dos seus muros, verificar a necessidade da sociedade para, então, agir, né, definir suas ações com base no que a sociedade precisa. Muito obrigada. Eu agora gostaria de fazer a última pergunta, aí nós vamos para o nosso café, que já está um pouco atrasado. E aí nós vamos... eu gostaria muito, William, que você compartilhasse o seu conhecimento, porque você falou lá, quando nós nos conhecemos, no encontro lá do Café com Economia, com economistas, né, que existe a diferença entre a economia criativa e a economia da cultura. Eu entendo que a economia da cultura seria o papel do museu mesmo, o dia a dia do museu, das instituições culturais. A economia criativa seria a inovação que chega aos museus. Ou seja, são artistas que fazem, um exemplo que nós temos, pegam o lixo, faz a arte e põe no museu e ganha dinheiro com aquilo. Isso seria a economia criativa. Não, é isso. E a economia da cultura seria o dia a dia das instituições culturais, que geram emprego, que fazem o seu trabalho. O que você diz? É isso mesmo ou não? Estou errada? Sim, também é nessa linha também, né? A gente costuma falar que economia, o pessoal fala, economia da cultura e economia criativa é a mesma coisa, né? Sim, só que é diferente, né? Tem essa questão. Vou começar com a economia da cultura, né? Que é o menos incomum, menos comum do que o pessoal comenta. Eu vou citar um exemplo, falando de museu, por exemplo. O museu, me desculpe aqui os especialistas em museu, se eu falar alguma besteira, me corrijam por gentileza, tá? Mas o museu, ele tem a sua função social, cultural, mas também tem a sua função, um espaço de afronte, em certo ponto. Vou falar pelo Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, que fica lá em Jacareí, onde eu moro, né? Na região metropolitana da Grande Jacareí, né? E o que você fala? E o que acontece? Lá nesse museu, antigamente, há 1700, 1800, alguma coisa assim, era a casa de um dos principais traficantes de escravos do país, né? Estava ali em Jacareí. Bom, não preciso nem falar de tudo que foi essa desgraça do processo escravocrata no Brasil e das sequelas sociais e econômicas que vivemos até hoje, né, nos dias que a gente verifica. E, questão de 2 semanas atrás, tem uma exposição que eu achei maravilhosa, que foi falar sobre a questão da cultura da Umbanda no município de Jacareí. E onde é que foi realizado? Nesta antiga casa do antigo escravocrata, né? Ou seja, é um processo, né, também de falar, não, você fez isso, mas estamos tomando espaço, né, o nosso lugar de fala, estamos buscando aqui também. E quando a gente analisa o museu, o economista não pode ir em nenhum lugar que ele já vê conta, né, Trajano? Já começa a pensar essas coisas assim. Daí eu comecei a reparar na exposição, né? Teve a participação, teve o samba de roda, teve todos os processos, e eu já comecei a reparar no samba de roda, que foi a abertura.
e a gente começa a olhar os instrumentos, né? E ali nos instrumentos é aquela questão, bom, tem a pele do tambor, que com o tempo vai se utilizando, se desgasta, resseca a pele e tudo mais, e tem que trocar. Como é que vai se trocar? Onde é que se compra? Como é que se adquire esse processo? Ou seja, isso só para a pele do tambor, imagina os demais instrumentos. E imagina também as exposições de gravuras, fotogravuras, né? De indumentárias, né? Vestuárias da religião e tudo mais. Ou seja, tem todo um processo, né, que está sendo colocado. Ou seja, aquilo ali movimentou uma economia no segmento da cadeia têxtil, vamos dizer assim, quando se falou das vestes, na questão da cadeia produtiva da música, quando se fala da instrumentação, e todo o processo de serviços, né? Porque teve que fazer o transporte, teve que pagar o combustível, teve que pagar a locação do transporte, tem que pagar o pessoal que vai fazer a parte de iluminação e tudo mais. Então tem toda essa cadeia produtiva, como você bem comentou, é o espaço, mas tem todo o entorno, tem toda essa questão que faz movimentar a cultura. E se não houvesse um reconhecimento da importância daquele aspecto cultural para o território, não haveria atividade econômica, né? Ou seja, a importância das leis de incentivo, né, nacional, estadual e municipal, né, só para vocês terem uma ideia, lá nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, e um dos projetos que foram apresentados, apresentei em participação com uma outra colega economista, que a gente analisou os impactos da atividade cultural no município, por intermédio daquela lei. A gente analisou aproximadamente o valor de 1,5 milhão que foi concedido em um determinado período, e 80% dos recursos, né, que foram analisados permaneceram no município. Ou seja, indica uma cadeia produtiva da cultura, prestadores de serviço, né, a participação das mulheres, né, dentro da atividade cultural, né, não só como fazedoras de cultura, mas também como proponentes de projetos e pensando na estratégia da dinamização e tudo mais. Então, quando a gente vai discutir a economia da cultura, nós estamos falando desse território, nós estamos falando da atividade econômica a partir do reconhecimento de uma atividade, de um ponto específico. E também para depois disso, porque se nós estamos falando de que teve tudo isso, obviamente teve resíduos sólidos, né, para desenvolver tudo isso. Está aqui o nosso colega que acabou de falar, né? E para depois disso, né, tem toda essa discussão, né, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Pode-se discutir em algumas outras situações, que nem a biodigestão anaeróbica, que é diferente da compostagem, ali que comentou, ou seja, e que a partir disso pode gerar uma reciclagem, pode gerar biofertilizantes e todo um monte de coisa, de um processo cultural também que se desenvolve nessa situação toda, né? Então, a gente discute essa questão da participação e do saber cultural. E a economia criativa, como bem colocou a Mariana aqui também, ela, vamos dizer assim, ela pode ser aquilo que pode ser reproduzido em larga escala, né? É um processo musical, é um design, algo que pode ser colocado, mas que muitas vezes a atividade da economia criativa é decorrente da atividade da economia da cultura. E para tudo isso nós podemos discutir também a economia solidária como participante do processo produtivo e de geração de trabalho e renda e valorização da riqueza territorial, né, no município. Eu costumo dizer que a riqueza, muita gente está acostumada a dizer, né, que o professor Trajano colocou aqui, a questão entre crescimento e desenvolvimento. O crescimento é gerar riqueza, é fazer o PIB crescer. Desenvolvimento é fazer com que essa riqueza gerada se transforme em qualidade de vida, sobretudo no território. Então, essa economia criativa, ela abre espaço para que haja uma ação da economia solidária a partir de uma economia da cultura. É muita economia, né? A economia disso, daquilo outro. Posso, Mariana? Então, só dar uma dica para aqueles que trabalham com cultura e processo de gestão, de modo geral. A partir de 2023, eu falo agora como professor universitário já há mais de 20 anos, há 23 anos, e eu sou da academia, propriamente dito. Então, é obrigatório que todos os cursos de graduação tenham 10% da sua carga horária em extensão. O que é extensão? É pesquisa aplicada à sociedade. Então, a minha dica é que os movimentos culturais, movimentos de sustentabilidade, aproxime mais das universidades e das faculdades. Então, tem um espaço importante, 10% é obrigatório mínimo dessas atividades.
Então, na universidade que eu trabalho, por exemplo, nesse próximo domingo, nós vamos fazer uma ação no sítio do Pica-Pau Amarelo. No dia de domingo, está lá todo mundo fazendo o quê? Atividades. Vamos ter lá o projeto Jovem Cientista, os projetos ligados à saúde, os projetos ligados à sustentabilidade que tem na universidade, projetos de educação patrimonial. Então, ou seja, é algo fácil. E quando falamos de economia criativa, eu trabalho muito, William, economia criativa com pontos de conexão. Ou seja, se as universidades é obrigado a fazer essa atividade, até como obrigatório na formação dos alunos, é algo que vem, entre aspas, de graça para os outros projetos municipais para ser desenvolvidos, projetos públicos, projetos comunitários, e assim vai. Então, só essa dica que eu acho que é importante todo mundo procurar aí as universidades para fazer esse trabalho. Sim. E uma questão, que nem, como o professor já comentou, fui aluno dele no mestrado, ele foi me orientando, né, a gente, né, Douglas também, o colega Douglas está ali, falou de economia criativa, a colega nova ali, do Vale de Jequitinhonha, que eu já alertei sobre ser orientando, e é muito bom ser orientando o professor Trajano, e essa questão da extensão, que a gente fez um projeto de um estudo, né, pelo ProExt, né, que a gente foi analisar a questão da possibilidade da economia criativa, a economia da cultura também, no Vale Histórico, né? Pegamos ali os 5 municípios do Vale Histórico, discutimos museus, tem um solário que a gente foi visitar ali em Bananal, e tem a estação ferroviária ali, que é histórica, né? Ou seja, nós temos vários recursos para poder serem pensados, para poder serem diagnosticados, e isso é fundamental. Então, a economia da cultura, ela é fundamental para a valorização do território. E a economia criativa, ela dá a dinamização desse processo todo. E se puderem serem ambas construídas no arcabouço da economia solidária, com certeza a gente tem um processo de sustentabilidade, né? E tendo os museus como participante principal, porque eles nos colocam dentro do que foi o passado e pensado, presente, para poder avaliar o futuro, para poder discutir uma melhor qualidade de vida, para que a gente não tenha somente crescimento, mas que a gente tenha desenvolvimento humano sustentável. Bom, eu finalizo aqui, agradeço pela sua intervenção, foi riquíssimo, acho que esse é o primeiro momento do nosso evento, agradeço ao professor, a Edna, ao Marcelo, a Valéria, ao William, muito obrigada pela colaboração, e para todos os museus, a senhora Ângela, que está aqui nos prestigiando, muito obrigada, é um prazer ter a senhora aqui conosco, pelo excelente trabalho que a senhora fez aqui em São José dos Campos. Hoje, muito do que nós temos hoje no dos nossos museus é graças ao trabalho da senhora Ângela. Eu agradeço a todos. Nós teremos agora uma breve sessão de café, 15 minutos. Depois, se vocês puderem, por gentileza, eu vou fazer a apresentação aqui do meu projeto. Seguiremos com a participação do Museu de Arte Sacra e depois com o Museu do Esporte. Depois teremos mais um momento à tarde, onde o Ecomuseu, o Museu do Folclore, o Museu da Ciência e o Museu do Lixo farão apresentações de suas ações que colaboram com o desenvolvimento sustentável. E depois teremos dinâmicas e o nosso encerramento. Então, eu agradeço pela atenção e espero que vocês continuem conosco. Obrigada.